Olá, sou Carla Diniz, fisioterapeuta e faço parte do projeto Construindo um Corpo Sem Dor. O tema de hoje será bursite trocantérica ou bursite do quadril, que afeta muita gente, atrapalhando o sono, atrapalhando as atividades da vida diária, afastando dos esportes. Vamos chamar o Lucas, que vai nos ajudar a explicar direitinho sobre a bursite trocantérica. A bursite trocantérica, ela fica aqui na região da pelve. Nosso quadril, ele tem o trato iliotibial, que é um tecido, ele é bem longo e espesso. Trato iliotibial por quê? Ele sai aqui da pelve do ilho, vem aqui pelo joelho e termina aqui na tíbia, trato iliotibial. E lá dentro a gente tem o fêmur, o osso do fêmur, a cabeça do fêmur. A bursa, ela fica entre o trato iliotibial e o trocânter femoral. Por que existe a bursa? A bursa existe para não deixar de que o trato iliotibial raspe aqui no osso do fêmur, causando dor. Nosso corpo é muito inteligente. Ele sabe que se tiver o atrito, né, vai ter muita dor nessa região. Então a bursa, ela fica entre essas duas estruturas do quadril, tá bom? Por que acontece o processo inflamatório da bursa? Pode ser por excesso de peso, esforços repetitivos de quadril, jogadores de tênis, carregadores de caixas, de agachar e levantar, várias atividades que forçam essa articulação do quadril, até pessoas que ficam muito tempo sentadas, né, e talvez numa posição, né, compensatória por muito tempo pode desenvolver essa dor aqui, tá bom? Alterações às vezes no pé. Por que no pé? Se a gente tem um entorse, tá bom? E não foi tratado esse entorse, ou pode ter, o entorse ele pode melhorar sozinho também, mas vamos supor que ele não melhora, né? Ou se não, a pessoa criou padrões compensatórios para lidar com essa lesão do entorse do pé, vai desequilibrar os membros inferiores e dependendo do tempo e como isso foi feito, em cadeia vai desenvolver a dor aqui no quadril. Pessoas que têm problemas na coluna lombar, se tem de um lado, vai compensar o lado, né? E aí vai sobrecarregar mais um lado da articulação do quadril, desenvolvendo também a bursite trocantérica. Academias. O que acontece? Muita força de glúteo. Quando fortalece demais a região glútea e não tem um equilíbrio muscular, um equilíbrio de movimento, sobrecarrega uma estrutura, desenvolvendo também a bursite trocantérica. A gente fala do core, né, do famoso core, da estabilidade do core, do fortalecimento. E o core, ele compromete a região abdominal, a lateral de quadril, que são os glúteos também, posterior. Os glúteos são 3 camadas. Então, elas têm que ser muito bem trabalhadas e estabilizadas com a musculatura anterior do quadril. Isso é muito importante falar, né? A minha opinião, eu respeito a opinião, claro, de todo mundo, mas na minha opinião, trabalhar com aqueles movimentos sentados de abrir perna, fechar perna, eu não acho que é eficaz para a região glútea, para a região lateral do quadril. Eu acho que fica limitado e perde função de determinados músculos. Eu acho que isso é muito importante, mas cada profissional tem o seu segmento. Eu prefiro trabalhar com a perna talvez mais reta, né, de outras técnicas. Então, assim, são equilíbrios musculares, equilíbrios posturais. Às vezes as pessoas têm um problema de cervical, né? E o corpo ele vai se compensando pela dor, pela postura, escolioses causam esse tipo de desequilíbrio. E isso é muito importante dizer, que nem sempre o local da dor é onde está a causa da dor. E a dor da bursite trocantérica é uma dor muito dolorida. A gente avalia o paciente com ele deitado de lado no consultório, lógico, e depois tem toda a parte dos questionários, né, onde ele sente dor, manca, não consegue deitar do lado comprometido. E aí a gente coloca o paciente de lado, o paciente deita, tá deitado aqui na maca,
muitas vezes com a perna dobrada, um pouquinho dobrada. A gente vai lá e aperta bem aqui, ó, tum, o paciente, de verdade, gente, muitos pulam da maca. Eles falam que o nosso dedo é dedo torturador ou um dedo assassino, sabe? É uma coisa muito interessante, porque é uma dor bem aguda, né? Parece que queima lá dentro. Então é muito interessante. As grávidas, né? Depois que tem o nenê, eu falo gente porque eu sou mãe também, eu devo ter feito isso várias vezes, porque na loucura de ser mãe, a gente carregando um monte de coisa, a gente muda o nosso padrão de postura. O que acontece? Já viu aquela cena de que a gente inclina o tronco pro lado, encaixa o neném aqui e o neném fica sentado aqui no nosso quadril? Você imagina a instabilidade que acontece no nosso quadril com esse tipo de esforço? Não é? A gente está cansada, pendura aqui da criança e fica aquele incômodo. Ou se as pessoas que cruzam o braço assim ficam em cima de uma perna só conversando. De verdade, isso em algumas pessoas causa uma bursite trocantérica. É muito interessante esse desequilíbrio muscular. Agora junta com a obesidade, né, o sedentarismo, né, o avanço da idade, onde começam as artroses. E muitas vezes, junto com a bursite trocantérica, vem as tendinites do glúteo, da musculatura ali da região lateral-posterior do quadril. Ou ao contrário, ou começa a bursite, vai para a tendinopatia, ou a tendinopatia vai para a bursite, né? E aí tudo tem que ser tratado junto e misturado. Esse tensor da fáscia, muitas vezes a gente trabalha liberando toda a musculatura, né? Avaliando a musculatura da coluna, os espaços entre as vértebras, porque são as raízes nervosas, que também podem causar dor. Aí o paciente descompensa a posição do quadril e vem para a região da pelve e começa a dor da bursa. As descompensações posturais, e aí dói. O que eu recomendo para os pacientes para aliviar essa dor em casa? Quando vai dormir, porque de verdade não dá nem para encostar nesse paciente na fase aguda da dor. Deitar de lado, dobrar as duas pernas, colocar um travesseiro aqui no meio da perna. Por quê? É importante, eu acho muito legal as pessoas conhecerem o próprio corpo, né, gente? É o bem mais valioso que a gente tem, né? Colocar o travesseiro aqui no meio das pernas, porque se a gente não coloca, a nossa perna, ela faz isso aqui, ó. Não sei se dá pra perceber. Roda internamente e aqui a musculatura, ela fica muito mais exigida, sabe? Ela não fica numa posição agradável para quem tá com processo inflamatório. Quando a gente não tá, a gente dorme de qualquer jeito, cruza a perna, põe o braço para trás, a perna cruza para lá, a gente não sente nada, mas em caso de dor, sente. Então as pessoas falam, você acha que eu vou conseguir dormir assim a noite inteira? Eu sei que não, mas pelo menos a gente ensina para poder começar a noite de uma maneira com conforto maior e a dor não aparecer tão cedo, né? Ou às vezes dorme daquele jeito e já estava tão cansado de não dormir as outras noites com dor, né? Que quando posiciona, dorme bem. Então, o lado comprometido em cima, tá? A almofada, por quê? Aí o quadril, ele não vai mais ter essa compressão na bursa, alivia bastante. O gelo pode ser feito também. Tem pessoas que não toleram o gelo, fazem o calor, mas a finalidade é a mesma, tá? Um é vasodilatador, outro é o vasoconstritor, mas de qualquer maneira causa o alívio, né? O calor, ele acalma toda a musculatura, então é muito recomendado. Eu falo para os pacientes, para determinados tipos de lesão, o gelo, lógico, é sensacional, processos inflamatórios, mas eu vou falar, tem pacientes que não se acostumam com gelo, incomoda, né? As pessoas de muita idade, que tem muito frio, eu falo, pode fazer o calor, se der o conforto, faça o calor. O efeito analgésico, ele existe também no calor, tá bom? Ele acelera a circulação, os vasos sanguíneos, tá bom? O processo anti-inflamatório que o nosso próprio corpo é capaz também de proteger e de trabalhar. Então, as prevenções. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar em relação ao próprio processo inflamatório.
Então, assim, sempre quando pensar, atividade física não quer dizer os excessos. Não é porque é mais forte que não vai ter lesão. E não é porque é mais alongado que não vai ter lesão. Existe o equilíbrio, tá bom? A mesma coisa, um exemplo do que eu explico sempre, que eu aprendi. Quando eu me formei há 20 anos atrás, era normal as pessoas ficarem fazendo abdominal com a coluna lombar chapada no chão. Depois, estudando, aprimorando o conhecimento, a gente vai vendo que isso não é importante. Por que você vai retificar uma coluna, deixar ela retinha no chão, se ela já é retificada? Trabalha com ela um pouquinho, com a curva. Por que isso é importante? Porque vai estabilizar o core, vai estabilizar todo esse cinturão pélvico, né? E vai trabalhar com a força muscular lá de trás, ela não vai estar apoiada no chão, né? Eu gosto muito de trabalhar com o que aquele paciente precisa. Se ele precisa de uma retificação de lombar, eu vou fazer. Mas se ele precisa aumentar a curvatura da lombar, por que não? E a maneira sutil, delicada, eu sempre falo que a gente tem que tratar o nosso corpo, o corpo do paciente, com muita amorosidade. Olhar o que aquele corpo está precisando. Como eu sempre digo, para construir um corpo sem dor, o corpo muitas vezes tem que ser desvendado. Nem sempre é o mesmo caminho para todo mundo, né? Alguns sentem dor num determinado exercício, tem gente que sente dor em outro, a gente modifica ou começa de uma maneira mais lenta, tá bom? É descobrindo cada corpo e isso é extremamente importante, tá bom? Excesso de glúteo também, não adianta ter um bumbum bonito, forte e que daqui a pouco vai ter uma lesão da bursa e o que vai acontecer com o bumbum? Que vai ter que parar, né? Porque a pessoa não vai aguentar ir pra academia ou fazer os exercícios em casa com aquela lesão da bursa. Então é sempre trabalhar com equilíbrio em relação à força, alongamento, tá? Existem movimentos leves, gente, que faz uma diferença que é sensacional. Quantos pacientes chegam no consultório e falam assim: a gente trabalha com todo o processo anti-inflamatório, melhora, né? Demora, não sei, uma semana, 2 semanas para sair daquela fase aguda. Alguns vêm com medicação, alguns vêm com acupuntura, né, com outras técnicas de analgesia. A gente vai começar com a parte de saber, né, gente, de trabalhar com sintomas, com a causa. O sintoma diminuiu, só que assim, se a gente não cuidar da causa, essa dor vai voltar, certo? Então a gente começa a trabalhar com todo o corpo, de verdade, é o corpo inteiro e sem peso. Muita gente chega e fala assim: ai, Carla, na academia ou eu em casa, não sei, já tava fazendo com 3, 4 quilos. Aí eu falo assim: ó, vamos fazer o seguinte, eu vou começar sem peso nenhum. É porque a pessoa tem músculo, ela pode realmente levantar os 4 quilos dela, ou os 3, sei lá. Mas o que acontece? Será que tá levantando da maneira correta? Solicitando os músculos daquela articulação do quadril da maneira correta? E, gente, eu juro pra vocês que é verdade. Muitos pacientes, a gente tira todo o peso, só fica com a gravidade, com o peso do próprio corpo. Eles ficam exaustos de executar um movimento. E falam assim: ah, eu não sabia que esse músculo existia. E assim é verdade. Eu no meu consultório não trabalho com mais não trabalho com mais de 2 quilos, 3 dificilmente. Porque depois que trata, alguns ficam para fazer manutenção, para cuidar dessa parte articular, essa mobilidade de uma maneira um pouco mais detalhada, mas a maioria depois vai para o seu peso. Mas eu sempre ensino, gente, cuidar do corpo. A gente tem que pensar em cuidar, igual cuidar da casa, né? Quando a gente é neurótico, quero minha casa sempre arrumada, a gente sacrifica o nosso próprio corpo para deixar tudo arrumado. É porque eu sou assim, né? Eu gosto das coisas mais organizadas. Ou senão, o nosso carro, a gente quer sempre deixar ele bonito, a gente quer um carro em ordem, que funcione bem, com a melhor tecnologia. Por que não pensar nisso no próprio corpo? Não é? É verdade. Muitas vezes culpam a tecnologia, os computadores, os celulares, e eles vieram para atrapalhar o corpo das pessoas. Não, eu não acho. Porque o errado somos nós na frente da tecnologia. Como a gente senta, tempo de uso, como se posiciona, não é?
gente tem que pensar na nossa responsabilidade, no nosso trabalho com o nosso próprio corpo. Ai, não tenho tempo. Ah, vai ter que ter. Sinto em dizer que, lógico, tem aquelas pessoas premiadas. Gente, que fizeram de tudo, igual fumante, né? Que a gente fala que fumou a vida inteira, tá com 90 anos e nunca teve nenhum problema pulmonar. Só aquelas pessoas realmente que vieram com um carimbinho ali de que são iluminadas, né? Mas a maioria vai ter dor. Na pandemia foi uma coisa impressionante. Teve aquela semana primeira ali aquelas 2 semanas, aqueles 2 meses que parou tudo mesmo, né? Depois, quando começaram a voltar os pacientes, foi uma coisa surreal. Porque muito tempo em casa também as pessoas acabaram se movimentando menos. Porque antes pegava ônibus, andava para lá e para cá. As bursites aumentaram. Porque outra coisa, engordaram, né? E as dores aparecem. Então, cuidar dessa articulação do quadril, ela é extremamente importante. É uma lesão que acontece bastante, que aparece bastante no consultório, tá? Quando começa algum desgaste da articulação do quadril, as artroses que eu vou falar num outro vídeo, pode desenvolver a bursite, porque o quadril, ele é uma articulação perfeita, né? Acetábulo, que fica aqui na região da pelve, do quadril, então se encaixa. O fêmur, ele é sensacional, né? Eu adoro o fêmur. Então, ó, ele desliza em todos os planos. Ele faz a flexão, ele faz a extensão, ele faz as rotações internas e externas, né? Então ele é perfeito. Só que quando acontece uma lesãozinha nele, ou ele começa a funcionar um pouquinho para fora da cavidade dele, ou por uma artrose, ou por um entorse de tornozelo ou qualquer coisa, começa a desencadear todo o processo da mecânica daquele quadril. E aí a bursa é afetada, tá bom? Então, sempre pense o seguinte, o corpo tem que estar em equilíbrio. Claro que às vezes a gente tá mais cansado, tá mais estressado só que assim, se a gente souber cuidar bem do nosso corpo, pensar no construindo em um corpo sem dor, é fundamental. Eu falo que é meu sonho, né? De a gente construir um corpo sem dor. E isso se manter. Eu tenho muitos pacientes com dicas, depois que encerram o tratamento, eu falo, gente, leva isso como dica da vida. Eu sempre falo para os pacientes, orelha, ombro, quadril, joelho, tornozelo, na mesma linha. Porque ainda altera o centro de gravidade, certo? É o que eu sempre falo, carregar um objeto, tá? Vamos supor que a gente está carregando 5 quilos de arroz. É melhor eu carregar o objeto lá na frente, ou sair carregando na rua o objeto aqui, assim, ou é melhor eu abraçar os 5 quilos de arroz e ir carregando 5 quilos de arroz próximo do meu corpo. Então, o que eu quero dizer com isso? A mesma coisa com o nosso corpo. É melhor eu carregar meu corpo aqui, ou eu carregar meu corpo assim. Aonde meu quadril vai estar mais feliz. Olha só essa postura, olha esse quadril, tudo estranho. Isso eu tô falando, lógico, né? Que eu falo, observem as pessoas na rua, comecem a avaliar as posturas, né? É melhor tá sempre aqui no eixo. Olha que delícia, tá? E não é dessa forma mecânica, lógico, igual, ó, até faz barulho, igual o Lucas, né? De uma maneira de qualidade de movimento. Você sempre poder vestir o seu sapato, você poder sempre vestir a sua meia, né? Não ter que pensar, ai não vou comprar sapato de amarrar porque eu não vou nunca chegar no meu pé, preciso que seja um sapato mais prático. Não é essa ideia. Eu quero meus pacientes sempre agachando, os mais idosos brincando com os netos no chão, sabe? E não ter que chamar a família inteira para levantar do chão, porque dói aqui e dói lá. Então, vamos pensar nisso, de cuidar do próprio corpo, tá? Como seu bem maior, tá? Eu vou dar 3 exercícios para trabalhar com essa região do quadril. Lógico, quem começar, são exercícios super suaves, são exercícios básicos, tá? Só para começar a pensar nesse movimento. Esses exercícios você pode fazer quantas vezes você quiser, uma vez por dia, um dia sim, um dia não. Se tem dor, começa com menos tempo.
faz um dia sim, um dia não, diminui a amplitude do movimento deles, faz mais curtinho. Mas são dicas, eu acho que muito valiosas, que pelo menos para os meus pacientes são sensacionais. Inclusive agora, eu nunca tinha atendido em aulas online, e eu seleciono os pacientes que eu consigo atender com aulas online, e para mim foi surpreendente, funcionou demais, demais, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, dos exercícios que eu já vou colocar agora em seguida, e por favor, para poder essa mensagem chegar em várias pessoas, a gente poder ajudar, dá o like, acione o sininho para receber mais vídeos, tá bom? Se inscreve no nosso canal, vai ter muito conteúdo legal, tá bom? Espero por vocês. Tchau, tchau!